muito mais rápido do que eu poderia imaginar. Bem, O Alan chegou aqui, tudo jóia, Alan. Obrigado pela visita. Bom, eu encomendei com o Alan, eu tinha encomendado duas agulhas. E qual foi a pergunta que você me fez na hora que eu encomendei a agulha? A agulha de boi é 12 milímetros ou 14 para trazer a agulha? E eu falei pra ele, sem olhar, que era de... Eu falei que era de 14, e não era de 12. Ou seja, é uma agulha menorzinha. Aproxima aqui, Bianca. É uma agulha mais estreita aqui. E o Alan, preparado para possibilidade de eu ter feito alguma coisa de errada, na verdade da tampa tá com algum problema, ele trouxe não somente a agulha de 14 milímetros, como ele trouxe um par de tampas de 14 milímetros. Tá? Então, por uma falha minha de uma desatenção nela, te peço desculpas por isso, mas a gente vai ter que usar as duas tampas que você trouxe. Porque eu fiquei preocupado com o injetor também, você falou que não estava injetando, vai ter esse entupimento muito... Eu vou levar duas tampas já. Beleza, um deles, a impressão que dá é quando você acelerava menos de 1 milímetro ali, que você dava só uma encostada, ele dava uma gotejada antes de começar o jato. Entendi. O outro lado estava legal. Eu imaginei que poderia ser de repente essa haste que não estava pegando na traseira do... Quando a gente montar, a gente confere. Do injetor. Tem como a gente montar agora? Tem, demorou. O que você acha? Você monta um e eu vou te copiando. Demorou, igual o Fuscati quando a gente montando. Vamos então. Vamos lá, Alan, eu sou seu aluno hoje. Achou os parafusinhos da base aí? Então aqui. Esses dois mesmo. Aqui a gente tem que colocar uma junta que foi aberta. Isso. Por conta da borboleta 34 milímetros. Vou pegar o diafragma novo. Esse aqui é o seu. Peraí que eu vou pegar uma chavinha de... Ah, tá. Em que momento que você vai ver se tá... Se tá encostando? Se tá encostando. Quando tiver montado, quando tiver apertado o diafragma, a gente faz o teste na hora. Tem algum outro jeito que você costuma ver antes de montar? Não, hoje eu tô aqui para aprender com você. A molinha, ela veio no diafragma ou não? É a mola velha mesmo? Tem uma aqui, tem uma parte que eu trouxe aqui. Não, eu uso essa daqui. Tá boa, você não tá oxidada. Tá, não, tá boa. Dá uma apertadinha aqui no diafragma, porque se você vai apertar assim, ele acaba esmagando aqui. Dá uma apertada pra ele esticar, né? Pra você não esmagar ele na hora de apertar. E tá zerado, tá igual tava o ano passado quando a gente montou no motorzinho do Nilson, e a gente ainda vê todas as marcas ali da plana, né? Uhum. Eu tô comentando aqui com o Alan que a impressão que dá é que o pininho aqui do diafragma desse daqui, ele acabou vindo mais para fora do que o outro. Não sei se tem diferença desse daqui novo pro que tava, mas a impressão é que o curso ficou pequeno. Infelizmente a Bianca já tinha jogado as coisas fora e já tem dois modelos de diafragma. Tem um do 30 pico que ele é um pouquinho menor mesmo, aí acaba às vezes não dando vamos supor, o curso certo de injeção, né? Aqui você pode perceber, ó, com o diafragma certo, quando a gente levanta aqui ele sobe bastante para aumentar o volume. Aqui no caso tá pouco essa regulagem. Aqui na verdade, mostra o meu, Bianca. Aqui na verdade ele já tá apertando, ó. Ele já tá mais da metade do volume do diafragma, provavelmente já tá comprometido aqui. E aqui você acha que é só apertar aqui? Isso, só apertar um pouquinho por dentro. E vai ter que apertar bem, né? Depende. Já faz um teste já pra ver. Já. Ficou um volume bacana, né? Ali, pra acertar mesmo no carro, né? Aí vai. Mas o outro depois que eu tirei antes de desmontar, eu percebi que aqui tinha 1 milímetro, vamos dizer, de folga aqui até... Nem encostava no diafragma. Não, não encostava, por isso que eu tô achando... Pena que a gente jogou fora. Era menorzinho mesmo. Eu acho que era. Bom, eu vou montar os giclês aqui, a gente tá com 157, que é aquele que tinha ficado naquela ocasião. Ele ficou com uma aparência feia aqui por dentro, porque na verdade eu bati o ar comprimido e ele acabou secando aí. Mas você passa o dedo e tá limpo, né? Só na aparência mesmo. Vou pôr minha tampinha aqui. Alan, a gente vai montar com 2 agulhas aqui embaixo. 2 arruelas. É verdade, 2 arruelas. E
Bom, eu já montei a minha boia aqui, a minha chapinha que vai travar. O Alan estava explicando uma forma de testar se o nível tá exatamente igual das duas. Explica para nós de novo, Alan, que eu gostei. A gente vai encher o carburador até ele passar do nível, vamos dizer, deixar ele com excesso. Vamos colocar a tampa. Você vai assoprar aqui e vai estar travado, porque tá alto o nível da boia, né? Tá. Aí a gente vai injetando, assoprando aqui com força, né? O ideal tem até aquela bombinha, tem aquela bombinha para testar nível, né? Mas com a boca mesmo você vai assoprando. Quando começar a dar vazão, você para, levanta a tampa e compara os dois, né? Se vai estar na mesma risquinha aqui do nível da boia. Na mesma altura. Na mesma altura, uma forma isso. prática, vamos dizer, de você fazer um... Se de repente você fez o teste, aí ficou abaixo ou um abaixo com a outra, ou então ficou abaixo desse metalzinho amarelo da cuba, aí você tira uma arruela ou põe outra, vai acertando o nível. Tá, isso daí normalmente acontece se você não tem um casal perfeito de carburador, que trocou a tampa de um só, ou que de repente uma tampa passou por uma plana que a outra não passou. E, bom, você quer testar o injetor com gasolina aqui, né? Isso, vamos fazer um teste? Tá, vamos. Bom, Alan, você colocou gasolina, né? Isso, colocar um pouco de gasolina aqui dentro. Tá. Para esse teste em particular da injeção não precisa da junta, mas se a gente fosse fazer aquele do nível da cuba, é legal tá com duas juntas novas, né? Isso. Tá, na tampa. Tenta mostrar o injetor ali, Bianca. Acabou de chegar a gasolina. É. Olha lá, só encosta, não tava assim, nem o que me pareceu bom, ele tava injetando dessa forma. Aí você para aqui, retoma. Tá bem sensível agora. Vamos ver se o outro tá do mesmo jeito. Bom, esse daqui é o que já passou pelo teste, então eu já vou montar a junta e já vou fechar a tampa. Enquanto isso o Alan vai fazer o teste do outro. Mostra ali, Bianca. A gasolina tá enchendo ainda. Eu não sei se vai aparecer, não. Apareceu. Aparece. Bem sensível. Tá. E também tem a questão do alvo do jato. Nesse modelo de carburador é em cima da borboleta. Isso, vertical sobre a borboleta. Tá. Naquela tabela, a gente tem uma tabela, eu e o Alan, que tem, além de toda a giclagem, tem todos os parâmetros ali, se o alvo vai em cima da borboleta, se o alvo vai na fresta e assim por diante. Isso daí dá muita diferença. Por exemplo, se você tem um pique 30 na fresta, né? Isso. O pique 30 é na fresta. Por quê? Porque a gasolina precisa chegar antes do ar. Aqui, como o coletor é mais curto e tem dois carburadores, ele está muito melhor alimentado, o alvo já vai em cima da borboleta e praticamente ele escorre, ele como se fosse um suplementar ali do furo de progressão, né? Ele cai em cima da borboleta, claro que o ar está passando uma velocidade alta ali e acaba arrastando tudo junto. Mas dá muita diferença. Se você coloca, por exemplo, esse daqui na fresta, ele dá aquele soquinho, né? E eu que vi te ensinar, né? É. E aqui? Tá perfeito. Tá pronto? Certo. Podemos montar? Quer mostrar regulado aqui o alvo do jato? Claro. Ó, ele bate na borboleta primeiro para depois. Alan, o que você acha da gente ir lá instalar no Fusquinha do Nilson? Só se for agora. Então demorou. Dona, eu preciso de 2 km pra apertar essa porca aqui, ó. Tó. Valeu. Tudo em ordem aí na direita, Alan? Eu que te pergunto, e a esquerda, como é que tá aí? Aqui tá tudo jóia. Será então, que dá pra... Garanto. Vamos dar a partida? Vamos. O fio da cebolinha de óleo tá desligado, Alan. Liga ele pra nós. Pera aí. Liguei. Tá bom. Eu vou pegar essa lista agora enquanto esquenta.
Alan, eu cortei toda essa grama enquanto eu tava te esperando, eu tô meio derrubado hoje. Você não quer equalizar aí pra gente? Valeu. Bianca, na regulagem de bancada que seu pai fez, praticamente deu certo. Esperar ele esquentar mais, mas está quase praticamente equalizado. Regular mais as varetas. Tá um pouquinho. Tá igual. Caso que eu errei, era de subir daquele, né? Agora você sobe daquele. Pra deixar os 2%, né? Não, eu acho que tá bom, deixa só na frente. Aí deu. Ficou meio apreensivo você olhando. Pronto, agora os dois estão acelerando juntinhos. Às vezes as pessoas podem perguntar, né, imaginar que a Bianca não dá força, né? Você vê assim, o vídeo sai, né? Ela vai o tempo todo preocupada, vem, quer mostrar, né? Vai montando ali sem ela, né, meu? Sem ela não funciona, ela mostra tudo, ela acompanha tudo. Sim, e ela sabe quando você fala as coisas que ela te pergunta e tal, e é verdade, né? E o povo às vezes pode ficar meio assim, né? Alan, quero aproveitar para te convidar. Normalmente não acontece isso por falta de tempo, né? Você traz o carburador na correria, deixa aí, depois eu instalo. Hoje dá tempo da gente dar uma voltinha? Dá. Tá bom. Beleza, vai ser um prazer. Só que antes vamos montar o filtro de ar, porque se na eventualidade ter um Zé Frizinho mais frágil assistindo, pelo menos ele não vai dormir de luz acesa. Beleza. Bom, a gente veio numa subida bem íngreme aqui para poder testar justamente a questão de quando você só colocava o pé, isso daqui jamais ele fazia antes, sabe? Ele saía, ele dava meio que uma embolada e aí você tinha que afundar mais o pé no acelerador praticamente para entrar o principal. Aqui tá bem claro, ó, em qualquer pressão que você colocar no acelerador agora, ele responde de acordo. Olha que beleza. E é incrível como ele ficou com o mesmo som do motor do Fuscati antes da gente colocar a dupla Weber. No volante tá me intrigando. Pro lado direito ele fica pesado, o volante pro lado esquerdo ele vira bem. Agora quando a gente acabou de fazer a curva eu percebi, aqui a gente tem uma folga. Eu vou ver se eu tiro isso daqui amanhã cedo antes de avisar ele que o carro tá pronto. Mas é outro motor agora finalmente ele parece um motor de verdade, né? Até na marcha lenta deu uma diferença grande aí no funcionamento. Esse é um teste famoso, hein? Tá muito convergente.
Alan, obrigado. Realmente o problema era a carburação, você percebeu ali na subida como ele ficou progressivo. Era justamente esse tipo de situação aí que eu acho que incomodava não somente o Nilson e o relato do Lenin quando eles trouxeram o carro até aqui, mas foi a má impressão que deu pra gente na primeira volta. A impressão que dava que da marcha lenta até quase 2.000 RPM não tinha posição no pedal do acelerador que ele respondia. Entendi. Parecia que ele não queria ir. Então com certeza era isso. Obrigado pelo suporte técnico. Eu que agradeço aí por ter passado essa tarde com você e o prazer de poder mexer no carro do Nilson aí, que é muito gente boa mesmo. Não, e é gostoso ver o motor. É gostoso ver o motor um ano depois, né? Uhum. De tudo aquilo que a gente fez. Tudo sequinho, tudo perfeito, barulho perfeito. Obrigado, Alan. Agora amanhã provavelmente eu vou ter que ver a questão da frente ali. Ou se eu conseguir arrumar aqui, ótimo. Se for uma convergência, uma folguinha na caixa de direção, senão eu vou avisar ele o que está acontecendo. Beleza. Mas obrigado de novo. Eu que agradeço. Agora que a questão do motor já está resolvida, eu só quero matar a curiosidade por uma coisa que particularmente me incomodou mais do que a desregulagem do motor. E por um motivo muito simples. Porque o Nilson, ele veio aqui com o propósito do motor, comentou os detalhes do motor, exatamente as mesmas coisas que eu percebi, mas ele não comentou absolutamente nada em relação ao volante. Tá? Então eu não sei se é simplesmente uma questão de alinhamento. Se for um alinhamento só da convergência eu consigo resolver aqui em casa. Folga na caixa de direção a gente vai dar uma confirmada agora. Tá? Então eu vou soltar aqui a contraporca. Já tomei o cuidado de deixar o volante alinhado. Tá? O volante as rodas estão apontando para frente. E aqui eu vou só encostar o parafuso. Aparentemente eu consegui reduzir um pouquinho da folga. Lembrando que se a folga for for uma folga do setor, eu consigo, só encostando esse parafuso aqui, resolver o problema. Agora, se eu tiver uma folga do sem fim, eu não sei a origem dessa caixa, se é uma caixa que ele trocou, se é uma caixa gasta ou se é uma caixa recondicionada. Mas se a gente tem uma folga aqui do sem fim, tá, que é nesse sextavado aqui, nessa porca, que deveria ser resolvido o problema, eu não consigo acessar sem tirar a caixa de direção aqui do carro. Então, com o volante voltado para frente, para que você não sobrecarregue nada ou tente disfarçar um defeito que já exista, é só você encostar o parafuso, que aí você consegue tirar a folga do sem fim em relação, do setor em relação ao sem fim. E aí a gente vai apertar aqui a contraporca. Bom, para ilustrar o que eu pretendo fazer, eu imagino que o carro não esteja no perfeito alinhamento. E o parâmetro que eu vou confirmar no momento que eu entrar ali embaixo é a convergência. Para isso eu vou usar essa barra que a Bianca vai mostrar. Uma barra que eu consigo regular a distância. Não importa a distância que eu tenha de uma extremidade da barra até a outra. Qual é o parâmetro que eu tenho que ter? Eu vou medir. Imagina que aqui é o pneu. Eu estou usando a ferramenta Crocs Power aqui nessa simulação. Imagina que aqui é o pneu do lado direito dianteiro e aqui é o do lado esquerdo, que está um pouco murcho. Inclusive a gente precisa calibrar, Bianca. Eu vou colocar a barra apoiada nesse ponto e aqui na mesma linha do eixo, ou seja, exatamente na parte média. Mostra aqui nesse fusquinha, Bianca. Eu vou colocar nessa região na parte interna e apoiar do outro lado na parte interna. Vou medir a distância. Depois eu vou medir a distância dessa parte interna para outra. Naturalmente aqui a gente tem a carroceria e eu vou pegar o ponto mais alto que eu conseguir. Então a distância da parte dianteira para cá eu vou anotar. E eu vou anotar a distância da parte traseira do pneu para cá e eu vou anotar também. Situação ideal é que a gente tenha 1 milímetro a menos aqui na frente. Ou seja, que ele esteja mais ou menos assim. Tá? Pela curva que eu fiz ontem quando a gente estava andando com o Alan, além de outros fatores, mas se for alguma coisa relacionada à convergência, a impressão que eu tenho é que ele está muito mais fechado do que apenas 1 milímetro, que seria
um compromisso ideal. E por que 1 milímetro? Por que ele anda com as rodas assim? Porque não são as rodas que tracionam o carro. As rodas que tracionam o carro estão no eixo traseiro. Então no momento que o carro começa a andar, ou seja, que as rodas, o eixo traseiro começa a empurrar o fusquinho, o besourinho para frente, a tendência dos pneus é fazer esse movimento. Tá? Então, na verdade, esse 1 milímetro de convergência, ele é para compensar a carga natural quando você coloca o carro em movimento. A Bianca está mostrando a posição onde eu apoiei a barra. Ela não vai conseguir provavelmente mostrar do outro lado, mas a barra ela está praticamente, ó, com a própria regulagem que eu fiz aqui, ela está praticamente se segurando sozinha. Eu vou usar esse desenho do pneu e para servir de referência tanto na frente quanto atrás. Isso vai facilitar bastante. Esse ajuste ele deixa de ter precisão, uma precisão relativa, é claro, quando você tem pneu diferente na frente e na traseira. Olha, contrariando tudo que eu acabei de falar, a gente tem exatamente 1 milímetro de convergência aqui na frente. A Bianca tenta mostrar ali, ó. Eu estou apoiado no pneu direito, no pneu esquerdo, desculpa, e a gente percebe que a gente tem praticamente 1 milímetro ali no pneu direito. Então o que eu vou fazer? Eu só tirei a folga da caixa de direção, não tenho certeza se isso vai mudar alguma coisa, mas agora também eu estou percebendo o pneu aqui está bem careca na parte interna. Tá, isso daqui pode indicar um problema na cambagem ou alguma coisa assim. De qualquer forma, o que eu imaginava que seria o defeito mais crítico, que seria uma convergência muito fora, a gente não percebeu aqui. Eu só vou avisar o Nilson para no momento oportuno para ele, que ele consiga pelo menos fazer um alinhamento normal no carro para verificar se esse desgaste anormal no pneu não é por conta aí de uma cambagem errada. Assim que eu acabei de filmar, a Bianca me fez uma pergunta. Se você ia corrigir o negócio, por que que o Nilson precisa levar, por exemplo, no SEIC? Porque eu falei, o alinhamento, um dos parâmetros, Bianca, é a convergência, que é isso daqui, que é essa condição que a gente consegue colocar na roda, que é o que eu fui justamente conferir nessa situação. A outra seria a cambagem. Aqui está o pneu do lado esquerdo, aqui está o pneu do lado direito, que é essa inclinação relativa, aquela inclinação que a gente conseguiu regular no Fusca do Tidio, no Fusca Espetacular, com aquela ferramenta que seria mais ou menos o mesmo procedimento. Mas a questão é que, depois que eu percebi o pneu bem comido ali por dentro, talvez o volante esquisito no momento que você está dirigindo, o volante esquisito no momento que você está dirigindo possa ser atribuído aí ao desgaste da banda de rodagem, principalmente porque está diferente do lado esquerdo para o lado direito. Bom, Bianca, o motor está finalizado, a gente não tem praticamente mais nada para fazer. Tentei de fazer uma regulagem simples na caixa de direção. Vamos fazer só aquele upgrade que eu tinha prometido para o Nilson do módulo de ignição velho que ele tinha dos nossos. Vamos colocar o módulo menorzinho? Vamos. Bom, o módulo está aqui, uma caixinha bem menor do que a anterior, tá com o mesmo resultado. Fio azul no chaveamento negativo da bobina. Fio preto ele vai ser ligado aqui, eu não apertei o parafuso ainda, ele fica aterrado, essa é a ligação mais importante de todas. Fio vermelho no 15, pós-chave de ignição para ser alimentado o circuito do módulo. E o fio verde, ele vai direto pro platinado. No caso do Hot Spark, no lugar do platinado ele vai para o fio preto do Hot Spark. Então a caixinha, ela não vai mais aparecer depois que eu fixar, ela vai ser presa aqui atrás da capa da ventoinha.
motor tá ótima, como a gente já tinha confirmado isso antes com o Alan, por isso que eu fiz questão ali na nossa pista alternativa de sair com ele bem devagarinho, que é normalmente como a gente vai dirigir rotineiramente, por exemplo, na cidade, né? E eventualmente, se você precisa fazer uma ultrapassagem, você afunda o pé de repente. Então, quando você sai dando uma arrancada, não significa muita coisa, não significa que o motor está bem regulado, tá? Porque às vezes você já subiu o motor de giro quando você começou a tirar o pé da embreagem e tudo parece uma maravilha. O que é difícil, vamos dizer, entre aspas, caso você não saiba exatamente o que você está fazendo, é isso. Ó, eu estou em segunda com o motor praticamente, ó, tô a 20 por hora, e você acelera, e se você quiser afundar o pé com essa carga no motor, ó, ele responde perfeitamente bem. Eu acho que não é somente o Nilson que deseja isso, mas todo mundo que anda num carro, seja um Fusquinha ou seja qualquer outro carro, é uma experiência bastante positiva. Em relação à direção, estava comentando com a Bianca, a folga que estava perceptível no momento que a gente dirigia, ela praticamente desapareceu. Mas eu já um Fusquinha, via de regra, ele normalmente vai ter a direção um pouco mais macia do que esse. Então não sei dizer, ou melhor, eu não sei atribuir se é alguma coisa na caixa de direção, tá? Mas aquela impressão que ele virava mais fácil pro lado esquerdo do que pro lado direito, essa diminuiu. Acredito que o principal ponto que me incomodava na direção, a folga, o ajuste da folga ali no setor, acabou resolvendo, se não minimizou, se não resolveu completamente, minimizou bastante pelo menos, porque eu tenho a impressão às vezes que quando a gente gira o volante, ele não está tão macio como ele poderia estar. De resto, o Fusquinha é absolutamente perfeito. O Nilson falou que ele não pegou nesse estado, ele pegou, o Fusquinha estava bem cansado, mas eu acredito que ele estava fingindo que ele estava cansado, porque é um Fusquinha muito bem conservado de uma forma geral. A gente percebe que, por mais que ele tenha sido usado aí, a manutenção foi bem feita, a lataria está absurdamente boa, tá? E é um Fusquinha, vou repetir, que eu já falei no outro vídeo, é um Fusquinha que traz muitas lembranças boas pra mim, porque de todos aqueles que a gente já apresentou aqui no canal, é o que mais me lembra o nosso primeiro Fusquinha, o Fusquinha 79. No momento que a gente faz a curva, continua uma coisa bem esquisita do lado do lado direito, do lado do passageiro, mas eu acredito que é por conta do pneu ali que tá bastante desgastado, então ele não se comporta como a gente gostaria nas curvas. Bom, então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Foi um prazer tremendo poder andar nesse Fusquinha. A gente guardou aí a expectativa por praticamente um ano, porque por toda a experiência que a gente compartilhou com vocês o ano passado, quando a gente teve a oportunidade de montar esse motor no máximo capricho, com todo o carinho possível. E hoje praticamente a realização de um sonho meu e da Bianca. A gente matou a curiosidade e ele atingiu todas as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente imaginava, a gente conseguiu aí na montagem do motor, a gente comprovou. Foi muito bem-vindo o Fusquinha do Nilson para essa regulagem. Quero agradecer o Nilson mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigado, Nilson. Lembrando que o Nilson é o grande responsável por a gente conhecer o Lenin, que é aquela pessoa fantástica que vocês já viram várias vezes aqui em casa e inclusive acompanham ele no próprio canal.
Quero agradecer também o Alan pela grande força que ele deu, não somente agora no momento da regulagem, como há um ano atrás. Isso para falar só desse projeto que a gente tem, porque praticamente todos os projetos aí que envolvem um carburador, o Alan e o Eduardo da J Carburador estão envolvidos. Então um grande abraço para vocês e muito obrigado aí pela força que vocês sempre dão pra gente. E finalmente, muito obrigado a todos vocês que acompanham e assistem os nossos vídeos. Espero que tenham gostado e até a semana que vem.